Em mais uma dobradinha livro HQ, nesse vídeo a gente conversa sobre duas obras que têm como tema o Holocausto. O Zona de Interesse, do Martin Amis, e o Maus, do Art Spiegelman. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e E-Books. E hoje nós conversamos sobre duas obras com esse tema tão pesado, o Holocausto, que por mais que já tenha sido retratado em inúmeras obras, em todo tipo de mídia, ainda causa impacto e assombro de tão absurdo. E essas duas obras conseguem falar sobre isso de forma bastante inovadora, mostrando o assunto sob pontos de vista não tão usuais. Vocês que acompanham o canal já sabem que eu gosto muito de assistir adaptações dos livros que eu leio, sempre depois da leitura, mas aqui eu fiz o caminho inverso. Em 2024, um dos filmes que mais me impactou, e a muita gente, foi o Zona de Interesse, que mostra de uma forma chocante a apatia e a naturalidade com que o Rudolf Höss, o comandante do campo de concentração de Auschwitz e sua família viviam no local, tendo sua casa separada do campo apenas por um muro. O filme mostra o dia a dia da família, suas atividades de lazer, jantares, piqueniques, jardinagem, passeios no bosque, tudo na maior tranquilidade, como se ali ao lado não estivessem sendo cometidas as maiores barbáries já concebidas pela mente humana. E a forma com que o filme mostra isso é brilhante, sem cenas de violência explícita, sem sangue, quase sem diálogos, muito focadas, cenas muito focadas nos sons do ambiente. E por isso mesmo, cenas altamente impactantes e chocantes. Em resumo, o filme é apenas isso. Ele não tem uma história, é uma colagem de cenas do cotidiano de uma família que em outras circunstâncias não atrairia a menor atenção. E ao saber que ele tinha sido baseado em um livro, eu fiquei extremamente curioso em ler, porque se no filme não acontece nada, como seria o livro que lhe deu origem? E feita a leitura, eu só posso dizer que em comum as duas obras têm apenas o nome e a ambientação, absolutamente nada mais. Mas nem por isso deixam de estar conectadas e ambas valem muito a pena. O livro que eu li no Kindle é de autoria do inglês Martin Amis, falecido em 2023, foi um autor bastante premiado, deixou uma vasta obra. O livro é de 2014, foi o último livro do autor e considerado por muitos críticos como a sua melhor obra. E o título, A Zona de Interesse, se refere a um termo utilizado pelos nazistas para descrever a área em torno dos campos de concentração, onde ficavam a parte administrativa e residencial do complexo, os alojamentos dos guardas, dos oficiais da SS, além da residência do comandante do campo e da sua família. E aí está outra diferença fundamental do filme em relação ao livro. Porque o livro é ficcional, é inspirado em acontecimentos e pessoas reais, particularmente na família do Rudolf Höss, que era o comandante do campo de Auschwitz, foi por 2 anos. E foi um dos responsáveis por testar e implementar métodos de extermínio mais eficientes. No livro, o campo não é especificado, e os personagens têm outros nomes. Já o diretor do filme optou por utilizar o local e as pessoas reais. Mas, mesmo sendo uma trama de ficção, o autor fez uma grande pesquisa histórica. Essa parte foi revisada por ninguém menos que o Richard J. Evans, que é considerado a maior autoridade em Alemanha nazista da atualidade. Ele é o autor da trilogia do Reich. É uma obra estupenda, uma das minhas melhores leituras do ano passado. O link para o vídeo está aí nos cards e na caixa de descrição.
E basicamente a trama aqui do livro Zona de Interesse conta a história de um oficial nazista que se apaixonou pela esposa do comandante do campo. E a história começa em agosto de 1942, quando o oficial, o Angelus Thompson, conhece e se sente atraída pela Hannah Doll, que é a esposa do Paul Doll, né, que é o comandante do campo. Apesar de inicialmente rejeitado, ele sente que há um certo interesse por parte dela e insiste na conquista, mesmo sabendo dos riscos, né, de se envolver justamente com a esposa do comandante. Mas ele conta com o fato de ser sobrinho do Martin Bormann, que era um dos assessores mais próximos do Hitler. E com o tempo, o relacionamento deles, né, se torna mais íntimo, mas apesar da descrição dos dois, a Hannah, que já não tem um relacionamento muito bom com o marido, se torna cada vez mais distante dele, chegando a provocá-lo e agredi-lo e envergonhá-lo em público. E essas atitudes acabam despertando as suspeitas do Doll, que decide então utilizar um dos prisioneiros do campo, o Smul, como informante. O Smul, eu acho que é assim que se fala, é um Sonderkommando, que eram os chamados prisioneiros especiais, os encarregados da condução dos prisioneiros às câmaras de gás, a retirada dos cadáveres após a execução. Eram eles também que revistavam os corpos em busca de objetos de valor escondidos e também providenciavam a cremação dos cadáveres. Esses prisioneiros tinham um mínimo de melhor, né, se podemos chamar assim, né, melhor tratamento e regalias, como porções extras de comida, mas eles também sabiam que eram descartáveis, porque as equipes eram periodicamente substituídas. E o livro é dividido em 6 capítulos e um epílogo. Cada um desses 6 capítulos é dividido em 3 sessões. A primeira é narrada pelo Thompson, a segunda pelo Paul Doll e a terceira pelo Smul. E o epílogo já é todo narrado pelo Thompson, mas também é dividido em 3 sessões, cada uma dedicada a uma mulher diferente. E esses 3 narradores têm estilos bem diferentes e também motivações diferentes, né? Podemos dizer que cada um tem a sua própria zona de interesse. O Thompson tem uma narrativa mais tradicional. Ele é um oficial que está ali no campo para fazer o seu trabalho, mas na verdade ele não se envolve nem se preocupa muito com o que acontece no campo. O que ele quer mais é curtir a vida, até que ele conhece e se apaixona pela Hannah. E aí ele passa a viver em função da concretização desse romance. E isso vai modificar algumas das ações, né, dos sentimentos dele no decorrer do livro. O Paul Doll, o comandante, já tem um discurso agressivo, ele é um personagem horrível, é totalmente instável e só piora, né, quando é confrontado e humilhado pela esposa. Ele não tem muita autoridade nem competência profissional, mas ele quer demonstrar o contrário e faz isso se dedicando completamente aos ideais nazistas, especialmente o genocídio. E se entrega a isso sem a menor sombra de piedade ou remorso. Ele tem vários diálogos consigo mesmo, onde tenta se convencer de que ele é apenas uma pessoa normal, agindo como qualquer outro profissional agiria em seu lugar, né? Ele é aquela personificação da banalidade do mal. O discurso dele, inclusive, me lembrou muito do narrador de As Benevolentes, que é um outro livro pesadíssimo sobre o assunto, né? Tem livro sobre ele aqui no canal, o link também vai estar aí. E os trechos narrados pelo Doll são eufóricos, né? Raivosos, são cheios de termos em alemão, e aqui vale um comentário. Embora esses termos não cheguem a impedir o entendimento do texto, essas palavras não são traduzidas no livro.
e incomoda um pouco. Nesse aspecto, né, especialmente aí para o pessoal que odeia os e-books, a leitura digital é uma mão na roda por conta do dicionário integrado, que a gente tem como automaticamente ver a tradução da palavra, que na obra escrita não tem. E a parte final de cada capítulo é narrada pelo Shmuel. E é sempre um texto menor, né, mais desiludido, em que ele passa uma imagem, à primeira vista, contraditória. Porque mesmo ele tendo um dos trabalhos mais horríveis do campo, ele o faz com dedicação e eficiência. Mas lá na frente a gente vai perceber que tudo não passa de uma estratégia de sobrevivência. E por ter essa narrativa fragmentada e vários narradores, ao longo do caminho, vários questionamentos vão surgindo, ficando sem resposta, mas no epílogo, né, após o fim da guerra, a trama dá um salto para 1948 e aí o autor amarra tudo direitinho e nós ficamos sabendo o desfecho de algumas situações que ficaram em aberto e o destino desses personagens e de vários outros que aparecem ao longo da história. Eu vi que alguns leitores questionam que o Shmuel tem pouca voz, né, seus trechos são curtos e não detalham a situação dos prisioneiros, né, todas aquelas situações horríveis que a gente está acostumado a ver nesse tipo de obra. Mas eu achei que o propósito do autor foi exatamente esse, porque livros detalhando os horrores dos campos existem de montão. E trazendo um caso de amor nesse local totalmente improvável, em que os horrores do ambiente ao redor ficam em segundo plano, né, subtendidos, ele quis justamente ressaltar a pouca ou nenhuma importância que os prisioneiros tinham para os moradores da zona de interesse, o que os torna, né, esses acontecimentos ainda mais absurdos e inaceitáveis. Esse é o maior ponto de contato entre o livro e o filme. Uma leitura recomendadíssima, de preferência em dobradinha com o filme. Para quem ainda não assistiu, assista, né? Está disponível no Prime. Mas leiam também o livro, que é muito bom. E eu aproveitei o assunto para engrenar na leitura do Maus, que foi um presente das Primas Veras, e um presente que veio bem a calhar, né? Porque por conta da semelhança do tema. E essa obra aqui foi um verdadeiro fenômeno editorial. Ele foi publicado em duas partes, em 1986 a primeira e 1991 a segunda, mas já era um desenvolvimento de ideias e trabalhos anteriores do autor. Ele é uma mistura de livro de memórias, né, de biografia, autobiografia, romance, livro de história. Ele é uma salada de gêneros e é apresentado na forma de quadrinhos e já pode ser considerado um clássico do gênero. Essa edição traz as duas partes, é uma publicação da Companhia das Letras, assim como o Zona de Interesse. E até a década de 70, as HQs eram um produto menor, né, com personagens infantis, ou traziam enredos policiais ou de super-heróis, mas de qualquer forma eram vistas como meros objetos de consumo, sem valor artístico ou literário. Mas no final da década começaram a surgir artistas que traziam obras mais trabalhadas e com tramas mais abrangentes, né? Surgindo aí as chamadas graphic novels. E daí também surgiu a vontade do Art Spiegelman de lançar um romance sobre o Holocausto, mas em forma de quadrinhos. E o Maus traz uma história dentro da história, alternando entre duas épocas, em 78, né, em Nova York, e na Polônia, de meados dos anos 30 até o final da Segunda Guerra, em 1945. A história começa em Nova York, com o Art Spiegelman visitando o pai, o Wladek, um judeu polonês sobrevivente do Holocausto. Eles não se dão muito bem,
se distanciaram desde o suicídio da mãe, né? E o Art tem uma série de entrevistas com ele para colher material para o seu projeto. Né? Então, como eu falei, quando o Art tinha 20 anos, a sua mãe tirou a própria vida, e isso marcou profundamente tanto o pai quanto o filho. E eles acabaram se distanciando. O Vladek se casou novamente com a Mala, também uma sobrevivente da guerra, mas os dois têm um relacionamento bastante conturbado. Porque o Vladek é uma pessoa extremamente difícil, controlador, manipulador, cheio de manias, muito pão duro, além de tratar a Mala muito mal, né? Alegando que ela só está com ele por conta da segurança financeira. E aí, em cada uma das visitas que o Art faz ao pai, o Vladek conta a ele um pouco da sua vida antes e durante a Segunda Guerra e a sua experiência no campo de Auschwitz. O Vladek conta, né, então, sobre a sua vida na Polônia, nos anos 30, né, quando era um jovem negociante no ramo de tecidos, e como ele conheceu a mãe do Art, a Anya, como foi seu casamento, a chegada do primeiro filho, né, o Richier. Mas com a invasão nazista, o Vladek é convocado para a guerra, é capturado na frente de batalha e forçado a trabalhar como prisioneiro de guerra. Mas acaba sendo solto, consegue se esgueirar pela fronteira, retornar e se reúne novamente com a família. Mas essa situação não dura muito tempo, porque os nazistas ocupam a Polônia e o restante da história a gente já sabe, né, de tantos livros e filmes. Após medidas e leis cada vez mais limitantes e opressoras, os judeus são trancafiados nos guetos e mais tarde levados aos campos de trabalho e extermínio. E aqui termina a primeira parte, né? E esses primeiros capítulos foram publicados a partir de 1980 numa revista que era editada pelo Art. Em 1986, né, depois de uma resenha bastante elogiosa do New York Times, os primeiros capítulos foram reunidos e lançados em livro. E o livro fez um sucesso tão grande que teve um efeito inesperado. O Art foi transformado de uma hora para outra em um quadrinista famoso, e com isso ele teve um bloqueio criativo e precisou fazer terapia para conseguir continuar a história. E é justamente nesse ponto que começa a segunda parte, né? O Art diz que ele se sentia culpado por fazer sucesso expondo dessa forma a vida do pai e de outros sobreviventes, enquanto milhões de outros não sobreviveram. E ele temia passar a ideia de que os que morreram foram perdedores, enquanto os que conseguiram se safar, né, eram vencedores. Mas o seu terapeuta, que também era um sobrevivente, consegue convencê-lo de que aquilo ali, os campos, né, eram uma loteria. Não existiam vencedores ou perdedores, né? A morte ou não era, na maioria das vezes, questão de pura sorte, de estar no local e no momento certo ou errado, né, dependendo da situação. E que contar essa história do seu pai era, na verdade, honrar a memória dos que foram sacrificados. Então nós chegamos à segunda parte, e nela o Art relata então especificamente a vida do Vladek em Auschwitz, né, os trabalhos forçados, a falta de alimentação, as seleções para a execução, as estratégias de sobrevivência de cada um, né, a alegria dele ao reencontrar a esposa no campo, mesmo que temporariamente, e outras situações. Após muito sofrimento, né, que o Vladek demonstra ser uma pessoa de bastante sangue frio e raciocínio rápido, o fim da guerra chega e com ele as dificuldades de começar novamente a vida do zero. Enquanto isso, nós acompanhamos a vida atual dos personagens, com o declínio cada vez maior da saúde do Vladek,
e com o Art se deparando com o futuro quase inevitável de ter que levar seu pai para morar com ele, o que ele sabe que será uma grande tragédia por conta da personalidade difícil. E uma outra questão com que o Art tem que lidar é com o fantasma do seu irmão, o Richier, que tinha 4 anos quando a guerra começou e foi enviado com outras crianças para lares adotivos, né, numa tentativa de salvá-los, mas que acabou não sobrevivendo. E o Art se vê como a ovelha negra da família, né, já que o irmão falecido, que ele nem conheceu, seria o depositário de todo o amor e da esperança do pai. E ele, ao contrário, foi uma espécie de prêmio de consolação, né, já que eles tinham perdido o primeiro filho. Mas desde sempre tido como imprestável e que nada correspondia às aspirações do pai. Ele se tornou desenhista, por exemplo, né, que era contra a vontade do pai, e por isso, então, eles acabaram se afastando. E o brilhantismo dessa HQ está em como o autor contou essa história, porque ela é repleta de escolhas estilísticas que deram todo um ar de inovação e originalidade para a obra. Uma das características mais marcantes é a caracterização dos personagens como animais humanizados, né? Os judeus são ratos, os nazistas são gatos, os poloneses são porcos, os americanos são cachorros e por aí vai. E o curioso é que os mesmos animais aparecem na história em alguns momentos, mas como animais mesmo, né? Por exemplo, a mãe do Art tem medo de ratos, né? Os nazistas têm cães de ataque, outros personagens aparecem tendo cães e gatos de estimação. Então é bem interessante, né? Porque alguns são animalizados, outros não. O próprio nome da HQ vem daí, né, dessa caracterização, já que Maus em alemão é rato. E aí também há um forte simbolismo, porque dos instrumentos utilizados pelos nazistas para estimular o ódio aos judeus foi uma intensa propaganda comparando os judeus a pragas, especialmente ratos, né, que se espalharam pelo mundo disseminando doenças e que, portanto, deveriam ser eliminados. E essa utilização de animais falantes deu à obra não só esse simbolismo, mas tornou também mais acessível, né? Apesar do tema pesado, do traço até minimalista, né? Que é uma característica do artista, porque ele veio dos quadrinhos underground. Mas a genialidade dele não ficou só nisso, porque encaixando a comovente história do seu pai e no relacionamento difícil entre eles, ele criou esse efeito de metalinguagem muitíssimo interessante que nos aproxima mais dos personagens, apesar de eles serem bichinhos. Então, ele foi genial nesse aspecto. E esse esquema da história dentro da história também ficou bem bacana, porque além de dar um ritmo ao livro, ele ainda permite algumas tiradas de humor, que aliviam, né, a tensão e o peso da história do Vladek. Então, Maus acabou se tornando um marco editorial, foi utilizado em escolas como base para trabalhos acadêmicos, mas também causou muita discussão entre pessoas que viam a obra como uma homenagem e outros que a consideravam uma afronta à memória dos mortos, né, uma banalização do Holocausto. Em 1992, Maus conquistou o cobiçado prêmio Pulitzer, né, que é o Oscar do jornalismo. E foi a primeira HQ a conseguir tal feito. O Art Spiegelman se tornou uma celebridade no mundo dos quadrinhos e durante muito tempo, né, como ele mesmo conta aqui, foi assombrado pelo sucesso dessa obra. Até que, cansado de dar entrevistas, onde tinha que responder sempre as mesmas perguntas, né? Por que o tema do Holocausto? Por que desenhar os judeus como ratos? Por que contar essa história em formato de HQ?
e outras tantas perguntas, em 2011 ele lançou MetaMouse, que é uma mistura de quadrinhos com textos corridos, entrevistas, rascunhos, fotos reais da sua família. É uma espécie de making-of do mouse, em que ele conta toda a história da criação da obra em detalhes. O MetaMouse também foi lançado no Brasil pela Companhia das Letras, numa edição belíssima, colorida, capa dura, e que acompanha um DVD com o mouse original, Então é um material fantástico para quem quiser se aprofundar mais nessa obra tão icônica para o mundo dos quadrinhos. O MetaMouse eu tenho apenas a edição digital, tive que ler no notebook, porque o Kindle não é o melhor meio para ler quadrinhos, E os links para a compra de todas essas edições estarão na caixa de descrição. E você já sabe, entrando no site da Amazon, utilizando um desses links e estando com o carrinho vazio, ao adquirir qualquer produto, não só livros, você não paga nada mais, porém me ajuda a auxiliar alguém em situação de necessidade, porque eu repasso toda a minha comissão para uma instituição de assistência social. Então eu conto com a ajuda de vocês e agradeço de antemão o auxílio. Então, tanto o Mouse quanto o Zona de Interesse são duas obras excelentes e eu deixo aqui a minha forte recomendação para a leitura de ambas. Talvez o segredo dessas duas obras seja justamente esse. Apesar de abordarem um tema já batido, ele é utilizado apenas como pano de fundo, porque o foco maior é nos relacionamentos pessoais dos personagens. No caso do Zona de Interesse, essa história de amor, e no caso do Mouse, o relacionamento do Art com seu pai. E é isso, eu fico por aqui aguardando os comentários de vocês, para a gente conversar mais um pouco. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.